Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou o professor Tancredo Braga, professor de História. A gente mais uma transmissão. E a nossa convidada de hoje é formada em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas, tem pós-graduação em Finanças para Executivos pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem pós-graduação em Gestão de Serviços Sociais pela Universidade de Blumenau, Santa Catarina, e 21 anos de experiência em gestão de unidades SESI e Senai. Dalila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Obrigado por você estar aqui conversando com a gente, né? Trazendo sempre essas novas experiências. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, professor, um prazer estar com o senhor novamente e falar um pouco da minha trajetória, né, trajetória profissional, enfim, compartilhar um pouco do que eu vivi ao longo destes últimos anos na gestão corporativa. Você percebeu que seria essa carreira, não é? Contar um pouquinho dessa história sua que direcionou para a gestão. Então, professor, desde a infância, eu já sabia que eu queria trabalhar numa área de gestão, né? Até nas brincadeiras com os primos, nas brincadeiras infantis, era enquanto todos disputavam as tarefas de uma brincadeira, eu queria brincar de escritório, queria, né, se era para brincar de uma escola que tinha os professores e os alunos, eu falava, não pode deixar que eu vou ser a diretora da escola, vou administrar a escola, eu já gostava muito disso. E assim que eu encerrei o ensino fundamental, quando foi para iniciar no curso técnico, né, eu fiz o curso de administração na Fundação Bradesco, e aí, efetivamente, eu tive a certeza que era na área de gestão e na administração que eu gostaria de atuar. Assim que encerrei o curso técnico de administração, também fiz um curso de contabilidade, né, técnico contábil, e fui fazer a graduação, e aí também já tinha certeza que era isso que eu queria, né? Tanto que aí eu fiz a faculdade de economia, e dentro da faculdade eu acabei me especializando na questão da microeconomia, né, que está mais relacionada à gestão. E, a partir disso, eu também, durante a faculdade, já trabalhava, né, sempre trabalhei nessa área, concluí a faculdade e fui iniciar a minha trajetória profissional, efetivamente, em São Paulo. E assim como todo recém-formado, né, cheio de expectativas, né, do que a vida profissional nos reserva, enfim, e chegando lá também fui trabalhar numa empresa de tecnologia, e foi o pontapé inicial, digamos assim, na minha carreira profissional, né? O mercado de São Paulo é um mercado bastante competitivo, e aí precisei, inclusive, né, fazer algumas formações neste sentido, e também já, logo na sequência, assumi a gestão de 2 unidades da empresa que eu trabalhava, no Rio de Janeiro. Então, de cara, eu já assumi 2 unidades, que foi bastante desafiador, porque na época eu também era bastante jovem, a área de TI era uma área nova no mercado, né, com uma equipe jovem. Mas, enfim, e depois, quando eu me casei, fui morar em Santa Catarina, e logo que cheguei lá, comecei a trabalhar no SESI, também na área de gestão, e aí construí toda a minha carreira dentro da gestão e dentro da gestão corporativa, né, como um todo, numa empresa fantástica, né, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, mais precisamente na gestão de SESI e Senai, né. E aí, com isso, a gente traz uma bagagem de conhecimentos e experiências, né, que só agregam na vida pessoal e na vida profissional. A Fundação Bradesco, ela foi fundamental na minha vida, né? As famílias, no geral, né, que moram no interior, às vezes têm pouco acesso, tanto na questão financeira
quanto o acesso mesmo a uma escola profissionalizante, e às vezes a gente acaba sendo cerceado dos sonhos da gente, né? Porque tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais caro, você tem que sair de casa muito cedo, tem a questão da própria tradição da família, que é difícil quando você termina o ensino fundamental, você tem 13, 14 anos e morar numa outra cidade também é mais difícil. Mas eu tive a sorte de ter encontrado um projeto social do Banco Bradesco, né, a Fundação Bradesco, que não só me deu uma formação profissional, mas também me fez acreditar que era possível, né, que bastava eu acreditar para eu realizar, e que não tinha limites para os nossos sonhos, para aquilo que a gente deseja, né? E isso, professor, eu fico muito feliz de poder falar isso para você, que também foi meu professor, assim, né, como outros professores da Fundação Bradesco, né, que foram, assim, essenciais nessa fase da minha vida, sabe? Que me ajudaram a formar quem eu sou, né? Acreditar e especialmente, eu sempre digo que mudaram a minha vida, mas não só a minha, mas a da minha família como um todo. E até uma coisa assim mais particular, depois que eu estava trabalhando, que eu estava no mercado de trabalho, que eu já tinha construído a minha carreira profissional, um dia fiz questão de escrever, né, para o presidente da fundação, enfim, o quanto eu era grata, e também naquele momento, até um pouco antes, eu já tinha tido o desejo de retribuir tudo que a Fundação Bradesco tinha feito por mim. Então, eu assumi comigo um compromisso que, estando à frente de uma gestão, eu jamais poderia me furtar de incentivar projetos sociais como o projeto da Fundação Bradesco, que se mudasse a vida de uma pessoa, já teria valido a pena, né? Porque eu vivi na prática o que a Fundação Bradesco mudou na minha vida, né? Então, assim, se tem alguma coisa, uma instituição que merece todo o meu reconhecimento e tudo que, boa parte do que eu tenho, agradeço muito, foi essa formação que eu tive na Fundação Bradesco. Eu queria perguntar para você, ao longo da sua carreira, quais foram os maiores desafios que você, como mulher, enfrentou e que você vê também que as mulheres, em geral, enfrentam, principalmente nessa carreira de gestão, que acho que é uma carreira predominantemente ocupada por homens. Professor, não tenha dúvidas, né? Você ser mulher e assumir uma cadeira, né, de gestão é desafiador, né? Até o senhor, como um professor de história, conhece toda a história, né? Como ela se desenvolveu, os modelos patriarcais, a própria relação familiar, né? De uma predominância essencialmente masculina. E, infelizmente, né? No século XX, a gente, né, pensando que tudo ia mudar, não mudou. E assim que eu assumi, né, no mercado de trabalho uma cadeira de gestão, eu comecei a perceber que não seria tão fácil. Quando você vai para uma reunião que você é a única mulher do grupo, ou tem mais uma, duas colegas no máximo, num grupo de 20 pessoas, você vai para essa reunião, você não pode ir se você estivesse indo para uma reunião com outros colegas. O nível de preparo da gente tem que ser infinitamente superior, né? Você tem que dominar o assunto, você tem que se manter muito firme, porque, infelizmente, né, às vezes você se depara com situações talvez até um pouco constrangedoras, e que por muitas vezes você pensa assim, deixa passar, sabe? Mas a gente não pode deixar passar. Né? É difícil, talvez fique até um pouco deselegante você se manifestar, porque às vezes são gestores, são colegas que você não quer nenhuma animosidade, mas a gente precisa fazer prevalecer, né? Porque e isso não era uma realidade somente minha, mas é uma realidade
brasileira, e quando a gente olha, inclusive, para as empresas, né, vamos falar mesmo do mercado americano, né? Acontece a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Vale do Silício, em São Francisco, que é assim, né, um celeiro de novas tecnologias, inúmeras startups e tudo mais. Só que a gestão da maioria das empresas, né, sejam como CFO, CEO, enfim, estão nas mãos de homens, não de mulheres, né? Algumas se despontam, mas elas ainda estão na vice-presidência, na vice-diretoria, né, e não ocupam estes cargos. Então, não é só também uma questão de posição de cadeiras, de desafios, mas até a remuneração, né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa do Instituto ISPER. No Brasil, as mulheres ganham, em média, 78,44% do salário dos homens. Por que isto, né? Não faz sentido a gente pensar nisso, né? E então, assim, por diversas vezes foi bastante desafiador. Eu acho que isso acabou me tornando uma pessoa muito forte e também uma pessoa assim que eu acabo tendo que assumir esse compromisso de incentivar outras mulheres, né? Sejam as suas alunas, as mães das suas alunas, ou os próprios homens que estejam assistindo isso, que a gente precisa virar essa situação, né? E mesmo de um certo estigma, professor. O SESI e o SENAI, ele é reconhecidamente, nacionalmente, inclusive, pelo trabalho, né, que faz na área da educação, da saúde e tudo mais. E, felizmente, quando a gente olha o mercado educacional, em torno de 80% da liderança nas diretorias escolares, enfim, são femininas. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma diretoria administrativa financeira, uma diretoria executiva, esse percentual inverte, né? É 80% de homens e 20% de mulheres, e ainda com um background financeiro, né? Então, assim, a gente precisa discutir, falar mais sobre isso, e mesmo eu acho que as colegas que estão em posição de gestão, elas precisam valorizar também as mulheres que trabalham com elas, reconhecer, incentivar, dar apoios, para que essa situação seja invertida, né? E cada vez mais falando também vai dar visibilidade a essa questão, né? Trazer essa questão para ser discutida, e se ela sendo discutida é que pode ter uma mudança, né? Se ela ficar invisível, camuflada, né? Quanto mais se falar, quanto mais trouxer o debate, quanto mais vai expondo essa questão, que não tem justificativa, né? Justamente. Não há justificativa, senão o próprio sentimento, né? E talvez nos últimos dias a gente esteja ouvindo falar muito sobre esta questão de gênero, sobre a questão racial, né? Sobre a própria questão da inclusão de pessoa com deficiência, e eu acho que discussões, e mesmo trazer o tema de, né, a gente tem que colocar ele na mesa para discutir, porque não é só uma questão. Eu sou uma mulher branca e que tive muitas dificuldades na gestão, né? Por diversas vezes eu tive que me manter muito firme para continuar e para fazer com que a minha palavra prevalecesse. As mulheres negras ainda têm outro contexto, né? O próprio contexto racial. Então, acho que a gente precisa colocar isso na pauta, precisa discutir, seja na sala de aula, seja nos ambientes familiares, especialmente nos ambientes corporativos, né, que tem todo o poder econômico nas suas mãos. Eu acho que são temas relevantes e que a gente precisa discutir a respeito deles. Por que tão poucas mulheres ainda se interessam por trabalhar com gestão? Eu acredito que a afirmação, né, que tão poucas mulheres se interessam, talvez ela possa ser minimizada com porque tão poucas mulheres têm oportunidades na gestão,
né? Porque a gestão, ela... Eu falo porque eu sou uma profissional da área de gestão, né? E eu adoro a questão de resolver problemas complexos, né? Lidar com pessoas, negociações corporativas, a própria questão da governança corporativa, compliance, as questões financeiras, né? Que circulam esse mundo da gestão, nos permite ter uma visão sistêmica. E quando eu penso na visão sistêmica, a mulher faz muito bem isso, né? A gente olha dentro de casa, ela está cuidando do filho, ela está fazendo o almoço, ela está respondendo o e-mail. Isso, que se a gente... Visão sistêmica só é um nome corporativo para o que a mulher faz dentro de casa, faz multitarefas, né? 10 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que não é mais assim porque elas se interessam, mas por que o mercado não permite que tantas mulheres estejam à frente da gestão. E eu não diria somente à frente de gestão, né, professor? A gente vê, muitas vezes, os mercados mais propensos, mais abertos para a mulher na questão da área da saúde, como enfermeiras, como cuidadoras, a própria questão da educação, como professoras, enfim, né? E hoje, assim, até quando eu trabalhava ali no Senai, eu ficava super feliz quando ia fazer uma abertura de um curso de tecnologia, de engenharia, e que tinham mais mulheres na sala de aula, né? A gente vê, por exemplo, tecnologia é o mercado do futuro, e por que tem tão poucas mulheres dentro das salas de aula, né, de tecnologia? Era, talvez, na nossa geração, um pouco mais atrás, era viviam quando estavam numa sala de aula de engenharia mecânica, né? De 30 alunos, tinham 2 mulheres, né? Poucas mulheres ali. Então, acho que assim são mudanças que a gente vai, que eu creio que estejam acontecendo e que a gente precisa discutir ainda mais para incentivar que aconteçam, para que a gente tenha mais mulheres em cargos de liderança e de gestão. Nisso, tem um indicador. Em 2018, eu fiz uma preparação para conselho, né? Conselho consultivo em empresas, enfim, né? Fui mentorada para o conselho. E engraçado que quando a gente está estudando sobre alguma coisa, parece que todas as informações sobre aquilo vêm na mão da gente muito facilmente, né? E um dos dados que mais me chamou a atenção é que apenas 6% das cadeiras de conselho são de mulheres, né? Tem mulheres presentes ali. E o mesmo se repete com as presidentes de empresas, não só empresas públicas, mas empresas privadas também. Se a gente olha das empresas estatais, se não me engano, são 79 cargos de presidência nas empresas estatais. Apenas 4 mulheres estão na presidência. Nas empresas privadas aumenta um pouquinho mais, mas a gente diz em torno de 2, 3% a mais, né? Então a gente vê que é uma discrepância muito grande, né? E que a gente tem que pensar assim, que esse mercado tem muito a ganhar com essa diversidade, né? E eu acredito muito nisso, porque eu acredito que eu também fiz diferença na minha gestão, no meu estilo de gestão. E, na medida do possível, também incentivei que na minha equipe tivesse mulheres à frente da liderança. Mas eu observo que em muitos setores as mulheres estão ganhando espaço, né? Nas universidades, a gente já nota em vários cursos que antes eram predominantemente masculinos, a presença feminina já é maior do que a masculina. As mulheres vêm ganhando espaço, apesar desses obstáculos, ganhando menos, mas a gente nota que alguma coisa está mudando, alguma coisa está se alcançando alguma coisa melhor, porque a gente já observa nas escolas, nas universidades, né? Turmas de medicina com muito mais mulheres do que homens. Igual você falou, cursos de engenharia, que antes, né, era raríssimo você ter presença feminina. Você já tem
já tem um número grande de mulheres trabalhando. Na imprensa, a gente observa, antes era um universo predominante masculino, né? Você já tem muito a presença feminina. Sim. Nossa, e isso é louvável. Há alguma coisa boa acontecendo. Exatamente. Nossa, professora, se eu avalio assim do tempo que eu fiz a faculdade, né? Que iniciei a faculdade, eu tenho 50 anos, iniciei a faculdade quando eu tinha 20. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos. E se a gente observa, nossa, o que o senhor fala é muito certo, assim, né? Ao longo desses 30 anos, felizmente, muita coisa mudou, apesar da gente ainda ter um gap, mas eu acredito muito que nos próximos 5, 10 anos, basta a gente ver o resultado das eleições agora também, né? Quantas mulheres, aumentou o número de mulheres como vereadoras, até mesmo como prefeitas. Então, assim, a gente tem que acreditar que algo melhor está por vir, né? Que sim, nós teremos mais mulheres, não só em cargos de gestão, mas no mercado de trabalho, na verdade, onde elas quiserem estar, né, professor? Mas eu pergunto para você, nessa nova situação das mulheres cada vez mais conseguindo espaço, como conciliar a vida pessoal com o trabalho? Né? Filhos, cuidar da casa, marido, atividades que as mulheres têm e que vão ter que conciliar com as novas atividades. Sim. Professor, a palavra da moda hoje é compartilhar, né? Está nas redes sociais, está em tudo quanto é lugar o compartilhar. Eu acho que esse é um verbo perfeito para essa situação, né? Porque, da mesma forma, eu tive a felicidade de ter, né, do meu marido ser muito presente na nossa vida familiar. Não dá nem para dizer que a gente dividia as tarefas, eu acho até que ele, né, puxava as tarefas e eu ajudava ele. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa sorte, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar e tem que discutir isso e educar os nossos filhos, sejam meninos ou meninas, para compartilhar as tarefas de casa, seja no cuidado com os filhos, seja no cuidado com a casa, seja nas despesas financeiras. Não dá para ser, né, nem só o homem, nem só a mulher. Então, eu acho que o verbo da moda faz todo sentido, sabe? Porque não é fácil, né? Eu trabalhei e a minha carga horária era em torno de 12, 13 horas por dia, né? Você tinha atividades que iam de manhã à tarde, muitas vezes você saía às 7 horas para 7h30 estar num outro evento, né? Às vezes meu marido brincava comigo, meu Deus, você passa em casa só para perguntar com que roupa você vai. Aquela corrida, né? No entanto, é a vida corporativa de todo mundo, né? A gente vê os professores que dão aula de manhã, de tarde, de noite, que também chegam em casa e têm as tarefas, né, fora da agenda escolar. Então, eu penso que seja desta forma, sabe? Que nós precisamos educar os nossos filhos, né? Que a gente precisa discutir isso na família, que, ok, todos têm os direitos e deveres iguais. Sim, sim. Essa questão de educação é fundamental, né? A gente está passando agora o teste da pandemia, e se a sociedade não for disciplinada, não for educada, a gente vai ter a maior dificuldade para superar até chegar uma vacina, e mesmo com a vacina, nós vamos ter que continuar disciplinados, né? É o mesmo caso, né, dessa nova forma de convivência da mulher, casa, mercado de trabalho, também vai passar por esse processo de educação que vai ter que acontecer dentro da sociedade. Tem esse Concordo processo, né, educacional, essa mudança de mentalidade. No mundo corporativo fala mudança do mindset, né? Isso aí
ele cai como uma luva para a gente nesse momento, né? De pensar que todos nós somos responsáveis por tudo, seja da tarefa doméstica, das mais simples às mais complexas, né? Assim como no ambiente fora do ambiente familiar. Hoje até também o meio ambiente, né? A gente tem Pois é. hoje a gente já tem a consciência que essa preservação depende de todos nós. Não é? Nós estamos diretamente responsáveis pela preservação desse meio ambiente, né? Como eu me sinto à vontade para falar, porque estou falando como professor, eu vim da área da educação também, né, da gestão da educação, tudo perpassa pela educação, né, professor? E aí a responsabilidade não é só do professor, não é só dos ambientes escolares, né? A família tem uma responsabilidade grande nisso, né? Se nós queremos uma sociedade melhor, a gente tem que pensar que ela começa pela nossa casa, né? E não adianta delegar a responsabilidade para terceiros, a responsabilidade ela é de todos nós, né? Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você: existe diferença entre a gestão masculina e a gestão feminina? Sabe que isso eu penso até que é até um estigma, assim, né? Eu acho que a gente poderia dividir essa pergunta em duas vertentes, né? As questões técnicas e as questões comportamentais. As questões técnicas, ela não pode ter diferença nenhuma, porque a gestão ela é feita com base nas ferramentas de gestão, né? No que a gente utiliza para fazer a gestão dos nossos indicadores, a gestão do nosso dia a dia e a gestão do ambiente que a gente está. Na questão comportamental, eu também, assim, eu já tive gestores homens e já tive gestores mulheres, e também, mesmo sendo gestora, nunca nenhuma equipe fez nenhuma comparação neste sentido. Porque eu gosto mais de trabalhar com homens porque eles são mais práticos. Porque eu gosto mais de trabalhar com mulheres porque elas são mais sensíveis. Eu acho que não tem isto, porque nós temos que pensar que todos nós somos pessoas e que cada um tem um jeito de se relacionar, né? Uma competência comportamental, que eu, como gestora, às vezes tenho uma facilidade, uma habilidade maior para mediar um conflito, mas o outro tem uma habilidade maior para ouvir com atenção, dar um bom feedback. Então, eu vejo que estas questões estão mais relacionadas ao perfil da pessoa como um todo, e que esse, na minha opinião, é um estigma a ser quebrado, sabe? Que não existe uma diferença por conta de que, se a gente olha a questão técnica, a gente fala de ferramentas e que elas são indiferentes, né? Então, também de mim ninguém reclamou, não, professor. Então, não para mim. Ninguém chegou para você e fez reclamação, né? Você então tem um bom retorno positivo, né, da sua gestão. A gente tem que pensar assim, né? Mas uma brincadeira à parte, enfim, eu acho que o que é importante mesmo na gestão é a gente cuidar bem das pessoas com que a gente trabalha, né? Cuidar bem dos nossos relacionamentos e fazer uso de todas as ferramentas que a gente tem à disposição, né? Mantê-las sempre atualizadas, estar sempre aprendendo, sempre lendo. Eu acho que isso faz toda a diferença de como a gente conduz a unidade, de como a gente conduz as nossas equipes. Eu creio que existiam comportamentos e padrões anteriores para se legitimar, né, que fossem, só homens podem exercer determinadas funções. Eram criados também mitos, alguns pensamentos sociais que legitimavam, né? E à medida que você vai tendo mais mulheres, né, entrando no mercado de trabalho, mais negros, esses pensamentos, acho que esses paradigmas vão sendo quebrados e vão vendo que isso foi só criado para manter determinados privilégios. Concordo plenamente. Bem hoje isso. Hoje vão se estabelecer
novos patamares, usar uma palavra que está muito usada, né? Patamar, estamos em um Sim, outro patamar, né? E está sendo sim. muito usado na mídia. Então, hoje a gente está estabelecendo novos parâmetros, novas medidas, né? Vendo que Uhum. aquilo não correspondia a uma verdade, né? Isso mesmo. Aí, se a gente fala, né, do mundo corporativo, ele é desafiador para todos nós, né? Porque se você assume um cargo de gestão, a responsabilidade civil nossa, a responsabilidade de entregas, as responsabilidades dos resultados que qualquer empresa precisa gerar, da manutenção de um bom clima organizacional, de um bom ambiente de trabalho, é desafiador para todo mundo, né? Independente se quem está à frente da gestão é um homem ou é uma mulher. Por vezes, né, eu né, tive essas experiências, mas também tive experiências muito positivas. Tive um gestor que eu não passei por dificuldades com ele especificamente, sempre me respeitava muito. A própria Fiesc, né, seja o SESI ou o Senai, uma empresa bastante aberta, enfim, mas infelizmente não é todo mundo corporativo que é desta forma, né? Outra coisa que eu gostaria de saber de você, quais as competências técnicas e comportamentais para esse profissional de gestão? Então, tem um fórum que acontece em Davos, e esse fórum que discute quais são as competências do futuro, do profissional do futuro, né? E pode ser um profissional de gestão, como um técnico especialista, enfim, mas as habilidades requeridas para qualquer profissional no novo mercado de trabalho, elas estão relacionadas a um pensamento crítico, a pessoa se saber se posicionar na hora certa, no momento certo, sempre de maneira argumentativa, é uma competência, né, desse novo profissional. A capacidade de resolver problemas complexos. Tem gente que foge dos problemas complexos, né? Não, esse não é para mim, passa para o outro e joga a bola para frente, então tem esta dificuldade. A capacidade de trabalhar em equipe, isso eu vejo que é desafiador, né, professora? A gente vê hoje eu não diria só a juventude, mas muitos de nós, às vezes, a gente fica tão absorvido nas questões das mídias sociais e na própria relação que tem com o computador, com o celular, enfim, e esquece dessa capacidade de se relacionar e trabalhar em equipe, né? E mesmo no movimento, né, que da formação que a gente veio, que o aluno era valorizado pela nota que ele entregava, e não pelo trabalho que toda a equipe entregava. Então, essa questão do trabalho em equipe ela foi bastante discutida, né, nesse fórum. São 10 competências comportamentais, eu acho que não cabe aqui elencar todas, estas que eu relacionei são as principais, e que se refere à forma como o ser humano se relaciona, né? É, não sei se o senhor já ouviu isto, mas no mundo corporativo a gente fala que muitas vezes as empresas admitem pelas competências técnicas, mas elas demitem pela falta de competências comportamentais. Então, as competências técnicas, elas não são as únicas competências requeridas para um profissional. Esse profissional precisa saber relacionar-se com as outras pessoas, em todos os sentidos, né? Já passei por essa experiência, tendo trabalhado aqui em uma escola do SESI, em que você entrava pelas competências técnicas, mas depois as competências comportamentais eram muito observadas e causavam até demissão de alguns profissionais da empresa. Sim, sim. É indiferente em todas as empresas e independe do nível que esse profissional está, né? Dentro do plano de carreira ali, indiferente de qual a posição que ele está. É,
porque a competência técnica ela pode ser desenvolvida, né? Você cria um programa de capacitação, uma trilha de aprendizagem, mas a competência comportamental, se a pessoa insiste naquele determinado tipo de comportamento e não é um comportamento adequado para um ambiente de trabalho, é muito difícil de você reverter. Então, isso sim acaba demitindo, né, e você acaba perdendo a oportunidade de ter uma trajetória profissional por conta da falta de uma competência comportamental. Você falou agora há pouco sobre as mídias sociais. As mídias ajudam ou atrapalham? Que influência tem isso? O que a gestão observa nisso? O trabalho remoto. Isso. Do trabalho remoto, né? Eu acho que até eu vivi um pouco disto. A minha filha está em home office também, tenho acompanhado, porque a nossa diferença, né, é uma geração, né, de diferença, 30 anos, e eu vejo dentro desses dois grupos como cada um se comporta. Eu acho que é inegável que o mundo digital, você tem que fazer parte, você não pode dizer que eu não gosto das mídias digitais, eu não gosto das redes sociais, a comunicação digital não é comigo, ela faz parte do nosso dia a dia. Não, isso não tem como a gente voltar atrás, não vamos voltar, ao contrário, né? Ela tende a ser cada vez mais presente nas nossas vidas. Mas, do ponto de vista relacional, ela impacta a partir do momento que falta este equilíbrio. Quanto do seu tempo você destina para atenção nas redes sociais e quanto do seu tempo você destina para as relações pessoais? Então, eu acho que a chave disto está no equilíbrio mesmo com que você coloca para cada um dos seus meios de comunicação e de relacionamentos. Do ponto de vista do trabalho remoto, eu acho que dentro dessa questão da pandemia, né, do que nós estamos vivendo agora, é difícil a gente dizer que é um trabalho remoto, do home office. Por quê? Porque um trabalho remoto significa que você pode executá-lo de qualquer lugar, em qualquer lugar que você esteja. Você pode ser um colaborador de uma empresa e estar executando este trabalho numa biblioteca, você pode estar executando de um hotel, de qualquer outro lugar. Hoje, a questão que às vezes as pessoas manifestam, eu não estou gostando do home office, porque está difícil esse trabalho remoto e tudo mais, é porque as pessoas elas estão somente em casa. Né? Então, elas não estão fazendo o trabalho remoto como deveria ser. E eu acredito que, se a gente fala do futuro, do mundo do trabalho, deve acontecer um modelo híbrido entre o remoto e o presencial. Na gestão, estas relações, elas são fundamentais para você criar laços de confiança, para você criar a sua própria identidade como profissional, né? Então, assim, eu sinto falta das relações presenciais e não é diferente com a minha filha, que é uma geração da internet, né? Que ela já nasceu com a internet. E ela, da mesma forma, ela manifesta constantemente quanto para ela o trabalho presencial ou mesmo a atividade da faculdade está fazendo falta, né? Então, eu acho que a gente deve trabalhar no modelo híbrido, porque também o trabalho remoto, a gente vê várias empresas adotando pela própria questão da redução dos custos, né, de redução de tempos de deslocamento, quando a gente fala da mobilidade urbana, né, nas capitais, muitos profissionais ganharam 1 hora, 2 horas do deslocamento do trabalho, então a gente vê ganhos efetivos neste trabalho remoto também, né? Então, eu acho que, assim como outras situações que já aconteceram no passado, eu acho que cada empresa vai acabar criando o seu modelo ideal, sabe? De equilibrar isso nas duas cestas, entre o modelo remoto e o presencial. Assim que a vacina chegar,
É, Se chegar. não vai Tomara chegar. que vai chegar. Exatamente. Qual o futuro da mulher no mercado de trabalho? Esse mercado de Olha, trabalho agora também, como você expôs aí, que pode ser esse mercado agora híbrido, né? Vai ser diferente. vai ser diferente. E eu vejo, professor, com muito otimismo, o senhor agora mesmo, né, como professor, trouxe a realidade das salas de aula, né, da presença das mulheres nos cursos de graduação, nos cursos de formação continuada e tudo mais. Eu só posso acreditar que isso, né, é uma via crescente, assim, sabe? Que eu não tenho não tenho mesmo uma forma de pensar assim que não é possível que a gente vai regredir. Ao contrário, eu imagino que sim, as pessoas, não digo nem homens e nem mulheres, mas as pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade. A gente tem percebido muitas discussões, né? Hoje, eu acho que assim a gente não pode se calar e nem pode deixar de fazer qualquer comentário a respeito de uma situação que talvez seja injusta, né, ou depreciativa, seja numa gestão que é liderada por uma mulher ou por um homem, tanto que eu acabei de mencionar, né, as competências do trabalhador do futuro, o pensamento crítico. Então, eu acho que sim, a partir disto, a gente vai ter uma inclusão maior das mulheres, especialmente em cargos de liderança. Né? No mercado de trabalho, a gente já teve uma evolução muito grande, mas especialmente em cargos de liderança, eu creio que isso tende a aumentar. Eu gostaria de pedir a você também, você falando de toda essa sua experiência, você contasse para a gente alguma situação inusitada, coisas diferentes que aconteceram durante, né, o seu exercício, né, de trabalho. Ah, Alguma coisa ah, que chamou muita atenção, foi muito divertida, ou assim, né, diferente, espantosa. mas assim, eu vivi uma situação que não, talvez seja inusitada, mas ela não foi divertida, assim, né? Certa vez eu fui chamada para dentro dos ambientes que eu fazia gestão, em Blumenau, o SESI tem um complexo esportivo muito grande, ele já foi referência nacional, e dentro desse complexo esportivo tem um estádio, é um estádio, né, relativamente grande, enfim, e é o estádio utilizado pelos times locais. E certa vez fui chamada para uma reunião com os presidentes dos times, com o meu gestor, que era o superintendente, com o presidente da federação, com o coronel da Polícia Militar, e todos estes cargos eram ocupados por homens. A única mulher que estava no meio era eu. E eu falei, meu Deus, como que eu vou para uma reunião para falar de futebol? Né? No, que assim as mulheres ainda pedalam muito para chegar lá, né? E aí tive que me preparar muito para esta reunião. Obviamente eu estava bastante apreensiva, né? Porque qualquer bola fora ali ia ser um gol contra, né? Então, me preparei muito para a reunião, mas precisava estar segura, porque ali não tinha margem para erro, né? Fui bastante apreensiva, mas estava segura dos meus conhecimentos, né? E chegou lá, não teve outra, né? A bola caiu na minha mão, nos meus pés, e eu tive que falar a respeito. Mas, felizmente, assim, eu estava bem preparada, é o que faz a diferença também, e soube, né, usando o jargão do futebol ali, tirei de letra, né? Fiz um gol de Ah, placa dentro do contexto. Mas é desafiador, né? A gente às vezes se depara com situações assim que você pensa, tá, mas você não está na gestão, em que momento que você vai chegar ali? E acontece, né? De muitas vezes você ter que falar de alguma coisa
que você não domina, porque quando falamos de futebol, especialmente na nossa geração, as crianças já nascem, né, saem da maternidade com a camiseta do time ali, né? E crescem falando sobre isso, enfim. Mas no final deu tudo certo, né? Foi uma situação assim mais difícil, mas que eu também aprendi bastante que se você está preparada, você vai a qualquer lugar e fala sobre qualquer coisa, né, para qualquer público que precisa te ouvir. Quero pedir para você uma mensagem para as mulheres que vão estar assistindo você. O que você gostaria de deixar para elas nesse momento? Professor, isso é muito fácil, porque eu precisei viver uma vida toda, né, e chegar até aqui para ter consciência do meu poder, de saber aquilo que eu efetivamente posso fazer e que aquilo que ela pode fazer, o que ela consegue fazer, né? E que, sim, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. E que antes da gente dizer, tem uma frase que fala assim, não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente tem que tirar tudo aquilo que a gente pensa que vai ser difícil, que vai ser impossível, e ir lá e fazer e acreditar no potencial da gente, sabe? Porque, e aí eu não falo somente para as mulheres, mas eu falo para todos, né? Ao longo da nossa conversa, eu pude falar um pouco sobre o que a Fundação Bradesco mudou em mim, e indiferente se eu fosse uma mulher, ou se eu for, né, eu sendo uma mulher, ou se eu fosse um homem, eu acho que a gente tem que contribuir para as pessoas para que elas acreditem nelas mesmas, né, dela acreditar no potencial que ela tem. E mais uma coisa, ser bem-sucedido não é ter um bom resultado financeiro daquilo tudo que você fez, mas é você transformar algo em você e nas pessoas que estão ao seu lado, né? Isso sim é ter sucesso. Sucesso financeiro é outro departamento, né? Não está bem relacionado a isto. Dalila, agradeço muito a você, sabe? Foi muito bom, gostei muito, tenho certeza que quem vai assistir vai gostar, tá? Vai trazer muita coisa boa, aprendi muito com esse papo, tá? Espero que a gente ainda possa desenvolver um pouquinho mais, porque foi muito, muito bom, muito proveitoso, e sei que vai ser para outras pessoas também. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. Quando quiser também colocar outras mensagens, divulgar aí seu trabalho, tá? Vai ser sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, por ter tido esta oportunidade, né? Também pela oportunidade de revê-lo e de agradecê-lo, né? Pela sua contribuição na minha trajetória, né? Na Fundação Bradesco, na minha vida profissional, na minha formação. E eu espero, né, que quem assista, enfim, que pense assim, meu Deus, se ela pôde, se ela eu também posso. E que sim, a partir de um bom papo, né, que a gente possa mudar a vida das pessoas. Assim como eu também estou à disposição, né, para conversar um pouco mais com o senhor, se alguém quiser conversar um pouco mais, vai ser um prazer trocar experiências. Muito obrigado, Dalila. Obrigada, senhor. Um abraço.